A 28 de dezembro do ano transato, a ilha de São Tomé despertou num cenário de caos. Após cerca de 24 horas de chuvas diluvianas, o balanço, incluindo perdas de vidas, danos ecológicos, económicos e infraestruturais, eram avaliados numa medida sem precedentes em mais de 3 décadas. Uma das grandes consequências que nós vivemos, para além da afetação como tal da vida das pessoas e a paralisação da sua atividade econômica, foi de certa forma, o bloqueio do acesso. Nós deixamos de ter acesso a várias localidades do país e as pessoas deixaram de poder transitar de um lugar para outro. Para alguns peritos, tratou-se de uma catástrofe anunciada. Nós temos vindo a chamar a atenção das pessoas da necessidade de tomar algumas medidas necessárias para evitar este tipo de fenómeno. Sobretudo hoje com as questões das mudanças climáticas. Quando nós vamos construir uma casa, temos que pensar bem no lugar em que vamos construir esta casa. Portanto, se você tem um rio perto, tem uma linha de água perto, tem etc., tem que ter cuidado. Chamamos a atenção da necessidade de termos um plano de ordenamento do território, e não é só do ordenamento total do país, mas ordenamento espacial local. Quando a gente está a urbanizar uma determinada zona, vamos criar determinadas infraestruturas antes de meter lá as casas. Portanto, pelo menos as vias de acesso, redes de esgotos, redes de água, etc., para evitar que esses fenómenos ocorram. Foram, tanto, evidenciadas factos que indiciavam que catástrofes do tipo que houve no dia 28 poderá voltar a ocorrer. Ou seja, haviam indicações que diziam que chuvas aglomeradas num curto espaço de tempo, numa quantidade inabitual, iriam ocorrer, assim como, da mesma forma como nós tivemos com excesso de chuva, podemos ter com a falta dela. A catástrofe de 28 de dezembro abalou o país nos seus alicerces. Foi o pico de um quadro global cujas características são muito preocupantes. Zona costeira, em segundo, o interior do país. Portanto, a zona costeira, em primeiro lugar, é das zonas mais vulneráveis, a mais ameaçadas. Porquê? Porque para além de receber, portanto, todos os impactos negativos das mudanças climáticas que provêm do interior, também recebe aquele impacto negativo que vem do mar. Como sabe, portanto, o fenómeno de elevação do nível do mar, a erosão costeira, portanto, a penetração do mar pelo interior, a perda da costa, etc., são visíveis e constituem um problema extremamente grave. Há uma grande desflorestação e quando você desfloresta, você deixa, portanto, o solo completamente frágil e que permite que qualquer inundação ou chuvas fortes ou mesmo as cheias, etc., que desviam do seu lugar, então causam, portanto, desabamento de terra e criam problemas graves. Decisores consideram positiva a capacidade do país de absorção de gases nocivos, inferior ao grau de emissão de oxigênio. Mas são graves a lista e os contornos das ameaças identificadas. Nós temos também, a nível da agricultura, outro setor também que sofre com deslizamento de terra, problemas quando há, como sabe, há esse desequilíbrio atual que nós temos. Há momentos com mais chuvas torrenciais e há momentos com seca pouco prolongada, digamos. Se eu falo das pescas, falo da agricultura, nós temos outros setores aqui como saúde também, por exemplo, problemas ligados a quando há inundações, doença de origem hídrica e outros. As fortes turbulências marítimas têm tido um impacto extremamente negativo, com todas as consequências sociais, económicas, financeiras inclusive, para as pessoas que vivem na costa. E não só. Os pescadores têm sofrido grandes consequências das mudanças climáticas. Muitas vezes saem para o mar com bom tempo na terra, mas quando chegam no alto mar, apanham um mau tempo, desaparecem e temos tido, inclusive,
perdas de vidas humanas, famílias mais pobres. Nós tínhamos um clima em que nós sabíamos que tínhamos 9 meses de chuva e 3 meses de gravana, isso já não é assim. Portanto, durante os 9 meses de chuva, nós podemos ter períodos longos sem chuva e depois ter um período curto com muita chuva, ou seja, a precipitação que era, portanto, que caía de forma regular, hoje ela concentra-se muitas vezes num curto espaço de tempo. Nós tivemos o evento do dia 28, foi que em 24 horas tivemos a precipitação de 2, 3 meses. É uma situação que pode voltar a ocorrer. Portanto, o Instituto Nacional de Meteorologia tem lá uma análise da situação e inclusive a projeção do que poderá acontecer até 2030. A capacidade de previsão meteorológica é um elemento vital. Qual é o grau dessa capacidade em São Tomé e Príncipe? A olho nu, é verdade, isso não está acontecendo só em São Tomé, também é o mundo todo, devido às alterações, mudanças climáticas, tem havido esses fenómenos. E se não fizermos alguma coisa para mudar a situação, as coisas poderão complicar, porque acontece o fenômeno. Não temos dados de todo o país, temos só dados do aeroporto, que nos dá alguma indicação, mas é preciso ter dados de uma forma global do país, do território nacional. Se não fizermos algo na meteorologia para mudar isto, é muito preocupante. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, é um dos maiores parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe e inclui na sua agenda a questão da sustentabilidade ambiental. O PNUD, através da implementação do projeto Alerta Prévio, foi chamado na altura Alerta Precoce, criou condições para que situações como essas pudessem ser previstas. O Instituto Nacional de Meteorologia, na altura, foi reforçado, a Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia também, com equipamentos, portanto, de medição, para permitir que tanto os meteorologistas como os hidrólogos nos respectivos sítios pudessem, no mínimo, fazer a previsão para permitir portanto, dar este alerta. Mas o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia traça um cenário de incapacidade de resposta. Monitorização, que é com redes de estações, capacitação também. Outro problema também é recursos humanos. Sem recursos humanos não podemos fazer muita coisa. E é por isso, neste momento, estou cá. Nós estamos cá para criar uma parceria com a Faculdade de Ciência e Tecnologia para também colmatar essa situação. E, contudo, existem estratégias nacionais. Aqui a estratégia envereda pelas energias renováveis, fundamentalmente a energia solar, a energia hídrica, etc., que constitui uma das estratégias para poder ajudar a minimizar, a contribuir também com a comunidade internacional para a diminuição dos efeitos das mudanças climáticas ao nível mundial. O Executivo enfatiza a absoluta necessidade de uma política de contenção e de resiliência, mas considera que a Covid afetou a implementação de medidas. No meio daquilo que nós vivemos, que é a pandemia da Covid-19, onde todas as preocupações e medidas ao nível mundial estavam viradas para salvar vidas diretamente afetadas pela doença, e que os investimentos ficaram direcionados para setores como água e saneamento, e também a manutenção do abastecimento energético. Então, no meio de tudo isto, algumas questões que têm a ver com os planos para fazer face às mudanças climáticas e aumentar a nossa resiliência não foram executados. O Ministro da Agricultura e Pescas aponta o dedo às contínuas ações agressivas do homem em relação ao meio ambiente. Em São Tomé e Príncipe, que é um país insular, com o abate indiscriminado das árvores, com as queimas das matas, da carne da areia, com muitas ações não apropriadas, não amigas da natureza, a natureza não está contente conosco. A superfície do país reduziu-se 4%.
Portanto, outrora nós dizíamos que éramos 1.001 km², hoje já não somos, porque na costa houve essa redução drástica. Há necessidade de retirar muitos pescadores dos seus habitats para poder colocá-los num lugar mais seguro. Nós temos pragas e doenças que estavam na dormência e hoje elas apareceram. Portanto, isto tudo são características de que nós estamos a lidar muito mal com a natureza. As pescas e a agricultura são dois dos setores mais afetados. O diretor da Marapa alega haver cumplicidade de entidades decisoras em determinadas medidas destrutivas do meio ambiente. Notamos exageros em quase tudo. Exageros na extração dos inertes perto da costa, exagero na exploração das florestas, exagero na exploração dos recursos naturais marinhos, enfim, uma série de exageros que vêm comprometer o ambiente em São Tomé e Príncipe. E esses exageros muitas vezes são protegidos. São protegidos pelo próprio Estado. Produz leis, as leis são engavetadas. Fala-se nas rádios toda manhã de pequenos cidadãos que vêm à calada do dia ou da noite tirar um saco de areia. Sim, é prejudicial, sim senhor. Mas não se fala nunca dos grandes caminhões que, durante a calada do dia e da noite, extraem areia. Mudanças que provocam queixas amargas das comunidades mais atingidas. Canoa de remo hoje em dia não tem uma vantagem. Canoa de remo tem vantagem porque canoa de remo máximo fora do mar é 3 milhas. Mas de 3 milhas para cá não há nada de peixe. E o motor também para ir para a pesca, se não for até 40 ou 35 ou 50 milhas, este não encontra nada. Mas chuva de vez em quando cai, de vez em quando não cai. Assim, calor, mudança de tempo, todo, enfim. O governo pode trazer leis, normas, atitudes, mas se o beneficiário principal, que são agricultores, pescadores, criadores de animais, não apropriarem, portanto, tudo isso é igual a zero. O apoio de parceiros como o PNUD, o Banco Mundial e a FAO, entre outros, é imprescindível. Mas o papel dos decisores nacionais é insubstituível. Isto deixou de ser problemática de gente do ambiente, isso deixou de ser coisa dos meteorologistas. Isto é um problema nacional. Que sendo um problema nacional, ele tem que ser visto como tal para que soluções nacionais possam ser encontradas. A adaptação às mudanças climáticas, porque nós não temos outra opção. Se a água vai subir, se o território pode diminuir, se as catástrofes vão aumentar, a única coisa que nós temos que fazer é estar preparados para o que der e vier. E então, temos que preparar para nos adaptarmos ao que vai ocorrer ou àquilo que vai acontecer. E isto resulta que, a nível institucional e de forma transversal, estejamos todos alinhados para aquilo que é preciso fazer.